Quando alguém que não crê pergunta, Alessandro, onde está Deus então? Essa pergunta ela não é neutra. Ela revela um desejo de encontrá-lo. O desejo mais profundo do meu e do teu coração é estar com Deus. Vamos parar de fugir da pergunta, né? Onde está Deus? Vamos tentar encaminhar algumas respostas para ela, né? Boa tarde. Estava lembrando, enquanto a gente rezava aqui, cantava com os meninos também, estava lembrando, né? A gente tive num churrasco aí, acho que um pouco menos de um mês atrás, a Sabrina estava no churrasco também, né? E a gente estava falando da oficina, não sei o que, estava falando da oficina, e a Sabrina falou o seguinte, cara, eu estava programando para passar 6 meses fora do Brasil, e quando eu vi que a oficina ia voltar, eu desisti, vou adiar esse negócio. Aí eu pensei assim, cara, esse negócio tem que durar pelo menos 6 meses. Esse negócio tem que durar pelo menos 6 meses. Cara, a menina deixa de ir para fora do Brasil, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está no 3º mês desse retorno, né? A gente está no 3º mês, assim, já são 3 meses, né? E, ao meu ver, para mim, agora a gente termina uma fase do retorno e começa outra. Mês que vem tem o luau lá no Trono de Fátima, depois a gente vai ter uma festa junina, a gente vai começar a fazer outras coisas que são um pouco maiores do que a gente fez até agora, né? Claro que a gente voltou com muita prudência, a gente voltou com muito, sei lá, empolgação e ao mesmo tempo tateando para ver como é que ia ser, mas foram 3 meses muito legais, assim, né? Foram 3 meses muito... basicamente foram essas reuniões aqui mensalmente, né? Mas não só isso, né? Às vezes a gente voltou a falar sobre certos assuntos, a gente voltou a falar com outras pessoas que a gente não falava há certo tempo, né? E assim, foram 2 temas até agora, né? Foi o tema da esperança, que foi o primeiro mês, e foi o tema da alegria, que no mês passado o Moco falou pra gente, assim. Esses 2 temas, eles não são à toa, né? A gente podia falar de qualquer coisa. A gente podia falar... É difícil pensar o tema para reunião, tá? Só para dizer, é difícil... A gente podia falar de qualquer coisa. Mas esses 2 temas, eles dão um pouco a cara de como a oficina olha o mundo, sabe? De a partir de que, ou melhor, né? Como é que a gente olha o Evangelho? Como é que o Evangelho nos provoca? Né? Que valores do Evangelho... Claro que a gente quer o Evangelho inteiro, mas que valores do Evangelho nos provocam inicialmente? E, bom, foi esperança e alegria, né? Então, nesses 2 primeiros meses, cada mês foi uma palavra. Um mês foi esperança, outro mês foi alegria. E agora o tema é uma pergunta. O tema é uma pergunta que é: onde está Deus? Que é onde está Deus, assim. Essa pergunta parece que não, mas ela conversa muito com as 2 últimas reuniões. Ela tá em sequência, assim, né? Tem uma sequência. Por quê, né? Porque, olha só, né? Nós apontamos aqui no primeiro dia que Deus é a razão da nossa esperança. Não sei se vocês lembram, talvez os que estavam aqui tem muitos que estavam aqui no primeiro mês, outros viram pela internet. Eu cheguei a dizer que quando a gente perde tudo, sobra Deus, né? Não sei se... Então, Deus é a razão da nossa esperança. Quando a gente perde tudo, Deus sobra. Deus sobra, né? E mês passado, o Moco, ele falou que Deus é o sentido da nossa vida. É pelo fato de a gente ter sentido que a gente é alegre, né? A gente não é alegre porque está tudo bem o tempo inteiro, não, né? Tem vezes que os boletos estão maiores que o salário, né? Tem vezes que os boletos estão maiores que os salários. Tem meses que a gente vai ter problema, né? Só que a gente tem um sentido para a história, né? A gente sabe que a vida não se resume aos boletos a pagar, ou aos que a gente não conseguiu pagar, né? Ficar, sei lá, no cheque especial, alguma coisa desse tipo, né? A gente sabe disso, a gente sabe que a vida é mais. E por isso a gente se alegra. Claro que a gente vai também pagar os boletos, inclusive, ser honesto também é importante. Mas, assim, a gente sabe que é mais, né? Só que diante disso tudo, a gente fala assim, cara, tudo isso está enraizado em Deus. Tudo isso está enraizado em Deus. Sem Deus, aquilo que a gente falou nos últimos 2 sábados, nos últimos 2 meses, assim, não faz sentido. Não faz sentido, assim, né? O edifício desaba.
Se a gente tira Deus da equação, o edifício desaba-se. Então, diante disso, é razoável perguntar, tá bom, Deus é a razão disso tudo, mas onde que está Deus? E essa pergunta, ela pode ser feita a partir de dois contextos. Ela pode ser feita por pessoas que não acreditam, por exemplo. Pessoas que não acreditam podem se dirigir a nós e perguntar, né? Onde que está Deus? E essa pessoa, ela vai estar pedindo evidências. Ela vai estar dizendo, ó, Deus não é óbvio. Deus não é óbvio. Eu não estou vendo Deus, eu não estou sentindo Deus, eu não estou... E você que acredita, me mostra. Onde que está Deus? Essa pessoa está pedindo evidências, né? Mas essa pergunta, ela não necessariamente é feita só por aqueles que não acreditam. Ela é feita por aqueles que acreditam também. Porque, para aqueles que acreditam, por vezes, há a experiência de sentir Deus longe. De sentir, talvez todos vocês por aqui já tenham passado por isso, talvez não. Quando a gente olha, por exemplo, uma santa, como Madre Teresa de Calcutá, como Santa Teresa de Calcutá, se for ler os diários de Santa Teresa de Calcutá, são terríveis os diários dela. Porque durante décadas ela experimentou Deus distante, assim. Ela experimentou Deus distante. Então, sei lá, por motivos vários, mas às vezes por algum problema mais difícil na vida, por alguma dor mais doída na nossa história, sei lá, pela força do hábito. Teve uma época que eu morei num convento. Eu nunca fui frei, mas eu morei num convento. Como é que eu passei para o mestrado e aí o frei lá da paróquia, ele deixou a gente morar num... Eu e o Levi, muitos aqui devem conhecer o Levi, já dividi um quarto com o Levi. Olha só que era esse quarto. Eu e o Levi, a gente dividiu um quarto num convento lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Cara, o melhor lugar de morar, comida de graça, comida era muito bom. E tinha uma capela dentro de casa. Imagina o que é isso, né? O que é ter uma capela dentro de casa, assim, né? Pô, você tem uma igreja lá, né? E sabe o que é... E eu falei isso, eu não lembro se eu falei com o Frei, com alguém que eu falei na época, né? Eu falei, cara, que legal, você tem Jesus dentro da tua casa, o Santíssimo tá ali. E aí, acho que a pessoa me disse, eu não lembro, a conversa, aí que tá o desafio. Que às vezes a gente se acostuma tanto com a presença de Deus que a gente deixa de percebê-lo. Talvez, para quem tem uma capela em casa, se acostume tanto que possa passar uma noite e ir dormir sem nem dar um pulinho lá na capela, né? E eu lembro que quando eu fui morar lá, eu pensei nisso, assim, tipo, tinha uma igreja na frente da minha casa, do meu quarto e uma capela dentro da casa. Então, assim, não tinha desculpa, né? Não tinha desculpa. Então, às vezes, a gente tem o véu do costume, o véu de uma rotina negativa. A rotina pode ser positiva, mas a gente pode ter o véu de uma rotina negativa que faz a gente não perceber o Deus que a gente acredita. Então, às vezes, assim, né, há situações que parece que Deus some, né? E se a gente for olhar o Evangelho, você tem Jesus na barca com seus discípulos, Jesus dormindo, e os discípulos cheios de medo porque a barca tá balançando. Mas peraí, Deus está, mas parece que não está. Semana que vem, a gente vai celebrar, talvez seja o dia da Semana Santa que a gente menos pense nele, porque ele fica espremido entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, que é o Sábado de Aleluia. O Sábado de Aleluia, minha gente, é o dia do mistério da ausência de Deus. Se a gente for pensar, o que a gente está pensando ali? Que Jesus faleceu. Tem uma homilia linda do Papa Bento XVI sobre isso, assim, desse mistério da ausência de Deus. Espera aí, será que Deus não está mais comigo? Será que, pensa os apóstolos, né, que viveram aquilo tudo com Jesus, viram ele ser crucificado e pensaram assim, apostei minhas fichas no lugar errado, ele morreu, né? Ele morreu. A gente pensa muito pouco no Sábado Santo, sabe? O Sábado Santo faz a gente... É essa situação, né? Espera aí, onde que está Deus? Onde que está Deus, né? E, minha gente, perguntar onde está Deus, assim, na prática, é perguntar onde nós podemos encontrá-lo.
Perguntar onde está Deus não é uma pergunta neutra. Quando alguém que não crê pergunta, Alessandro, onde está Deus então? Essa pergunta ela não é neutra. Ela revela um desejo de encontrá-lo. E esse desejo, minha gente, ele está no meu e no teu coração. É aquela famosa frase de Santo Agostinho que tantos de vocês já devem ter ouvido tantas e tantas vezes. Criaste-nos para vós, Senhor, e nosso coração não encontrará repouso enquanto não repousar em vós. Eu fui criado para Deus. E se eu estou longe dele, o meu coração fica incomodado. Por mais que eu tenha as melhores coisas desse mundo, ficar longe de Deus é viver uma experiência de insatisfação. Olha só, né? O desejo mais profundo do meu e do teu coração é estar com Deus. É mais profundo que qualquer outro, sei lá. Às vezes a gente encontra, sei lá, um menino ou uma menina que o maior sonho é casar, né? Mais do que casar é estar com Deus, sei lá. Eu lembro que antes do Fluminense ser campeão da Libertadores, eu queria muito que o Fluminense fosse campeão da Libertadores. Sendo muito sincero, eu lembro uma vez eu falei, cara, eu prefiro que o Brasil perca a Copa, mas que o Fluminense seja campeão da Libertadores. Assim, era muito ruim, cara. Era muito ruim, né? Mas assim, mais do que o Fluminense ser campeão da Libertadores, eu quero estar com Deus, o meu coração quer estar com Deus. Sabe por quê, minha gente? Por mais que a gente experimente coisas maravilhosas, né? Por mais que a gente quer aquilo que dá sentido a todas as coisas. Todas as coisas da vida. E aqui eu tô colocando todas sem exceção, sabe? As melhores coisas da vida carregam um gostinho de frustração. Todas as coisas, né? O título da Libertadores tem um gostinho de frustração. O título da Libertadores tem um gostinho... Sei lá, o melhor casamento do mundo, ele tem um gostinho de frustração. Todas as coisas têm um gostinho de frustração, por dois motivos. Porque elas não são infinitas, elas têm um tamanho, elas têm uma duração. Sei lá, eu lembro, o título da Libertadores durou um ano. Durou um ano, né? No ano seguinte veio outro campeão. Mas assim, tudo tem uma duração, as coisas têm um tamanho, têm uma duração, ou seja, elas não são infinitas e elas não são eternas. As coisas dessa vida, assim, né? E a gente deseja o que é infinito e o que é eterno. Sem Deus, todo momento é uma despedida. Sem Deus, todo momento é uma despedida. Pensa um momento mais legal da sua vida, sei lá. Você está dizendo para aquele momento até nunca mais, porque ele nunca mais vai voltar. Sem Deus, todo momento é uma despedida. Com Deus, todo momento é uma profecia. Todo momento maravilhoso, ele remete para algo ainda maior do que ele. Então, meus queridos, né, perguntar onde está Deus é dar vazão ao maior desejo do coração. E assim, né, todas as coisas dizem para nós, assim, eu não sou suficiente. Todas as coisas. Nós cristãos temos a resposta, nós temos uma resposta para dar. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Nada te perturbe, nada te aborreça, tudo passa, só Deus fica, né? Como dizia Santa Teresa d'Ávila, e o Padre Luiz gosta muito de repetir nas missas dele. Só Deus fica, né? Só Deus fica. Mas aí você pode me perguntar, Alessandro, você pode me dizer, você está fugindo da tua pergunta. Até agora você não disse onde ele está. Você está dizendo apenas que essa pergunta, ela dá vazão ao nosso coração, sabe? E eu vou continuar não dizendo onde ele está por um tempo. Sabe por quê? Porque aqui tem um ponto que a gente merece parar nele. Porque assim, às vezes, a questão não é onde Deus está. Às vezes a gente não encontra Deus, não é porque Deus não se revela. A gente não encontra Deus porque nós queremos a nossa cegueira. Isso é uma coisa doída, sabe? Às vezes, o não encontro com Deus não se dá não porque eu não sei onde Ele está. O meu não encontro com Deus se dá porque eu prefiro não vê-lo. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Isaías 7, eu vou abrir aqui rapidinho.
que é uma das passagens assim que eu acho mais assim fortes da Bíblia nesse sentido, sabe? Vou pegar para vocês. Isaías 7, versículo 10. Eu estou lendo o livro de Isaías nessa quaresma, estou atrasado, tem que terminar, estou no capítulo 20, tem que terminar até o fim da Semana Santa aí. Ó, Isaías 7, capítulo 10. O Senhor disse a Acais: pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acais respondeu: de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Cara, essa passagem ela é muito interessante. Olha só, Deus disse a Acais: pede um sinal, e não botou condições. Um sinal do fundo da habitação dos mortos ou lá do alto. Pede o que você quiser, um sinal. E Acais disse: eu não quero um sinal. E por que Acais disse que não queria um sinal? Se vocês forem ler o livro de Isaías todo, e lá os livros de Reis também, porque Acais tinha um plano para conduzir o país. Acais era o rei, né? Ele tinha um plano para conduzir o país. E o que Deus queria era diferente dos planos dele. Os planos de Deus eram diferentes dos planos de Acais. Então, quando Deus diz: pede e eu te mostro, Acais disse: eu prefiro não saber. Eu prefiro não saber. Gente, às vezes eu e você somos como Acais. Nós somos pessoas que talvez da boca para fora até digamos: eu quero estar com Deus. Mas será que nós queremos mesmo? Deus quer sempre se revelar. Ele quer mostrar no nosso dia a dia o caminho. Só que é comum que eu e você não queiramos isso, né? E nós não queremos por quê? Isso parece contraditório com o que eu falei antes. Porque eu disse antes que a gente sempre quer, que Deus é o maior desejo do nosso coração, né? Por que nós não queremos? Porque nós temos uma capacidade de ilusão que é tremenda. Não se engane, você também tem. A gente tem a facilidade de se iludir. E a gente tem o nosso jeito, a gente tem os nossos caminhos. E nós sabemos que Deus nos muda. E a gente é apegado aos nossos caminhos, às nossas vontades. E por vezes nós não queremos Deus porque sabemos que com Deus vem a mudança. Que com Deus a nossa vida vai ser reestruturada, assim, né? O Frei Raniero Cantalamessa, que era pregador do Papa até poucos meses atrás, ele diz uma coisa que é muito bonita, assim. Ele diz que o encontro com Jesus não tem condições, mas ele tem consequências. Olha que bonito. Deus não coloca nenhuma condição para você chegar a Ele. Ele não pede que você se converta para encontrá-lo. Mas a conversão é a consequência do encontro, estão entendendo? A conversão é a consequência do encontro. O encontro com Deus, ele não tem condições. Deus não coloca condição nenhuma. Hoje, a pior pessoa do mundo pode se aproximar de Deus do jeito que está. O que não deve acontecer é ela sair diante dele do jeito que ela chegou. O encontro com Deus não tem condições, mas ele tem consequências. E eu vou dizer que a gente sabe disso. Eu lembro, tempos atrás, eu já ouvi isso de mais de uma pessoa, né? Aquela coisa assim, né? Quem já trabalhou em encontro de jovens sabe como é que a gente quer que as pessoas façam o encontro, né, cara? Gustavo, eu lembro, Gustavo inventava uns casos. Não, lá tem piscina, lembra que tem... Às vezes até tinha, né? Só que não era usado. Então, assim, a gente quer que a pessoa vá para o retiro, a gente, não, cara, vai ser muito bom, a gente insiste e a pessoa não vai. E a pessoa, ela sempre dá várias respostas, assim, tipo, não dá, sei lá, eu não sei, eu tenho que ir na escola, a pessoa falta aula pra caramba, né? Tem que ir pra escola. Não sei, minha mãe não deixa. Cara, a tua mãe deve ser a pessoa que mais quer que tu vá, né? Minha mãe não deixa. A pessoa sempre dá. Mas, cara, uma resposta que eu ouvi eu acho que é das mais sinceras, assim. Eu já ouvi mais de uma vez. Já vi respondendo para outras pessoas mais de uma vez.
eu não vou porque eu não quero me converter e eu sei que se eu for eu corro risco. Cara, as pessoas falam isso. Eu sei, às vezes as palavras não são exatamente essas, assim. Mas a pessoa fala assim, eu não vou porque eu não quero me converter. E eu sei que se eu for é capaz disso acontecer. Repare, é o Acais. Deixa eu te dar um sinal. Não, eu não quero sinal. É o mesmo movimento ali, né? É um movimento muito parecido. Então, pensem se por vezes eu e você não temos esse movimento. Na verdade, o problema não está de não sabermos onde está Deus. O problema pode estar, em nós não queremos, o fato de nós não querermos encontrar o Deus que nós sabemos onde está. Esse é o ponto, assim, gente. Isso não vale só para quem não acredita, não, tá? Isso vale para quem acredita. Pensem no filho mais velho da parábola do filho pródigo, que ficou anos trabalhando com o pai e nunca se sentiu íntimo daquele pai. O final da parábola diz isso. Há anos que te sirvo, você não deixa nem nunca me deu nem um cabrito para festejar com meus amigos. E o pai, tudo que é meu é teu. Na cabeça do pai, ele tinha a liberdade de usufruir dos bens. Então ele viveu perto do pai, mas não percebia aquele pai. Não entendia quem aquele pai era, sabe? Então pensem se isso não é o meu ou o teu caso, sabe? Deus se deixa encontrar. O problema é a nossa resistência. Uma vez eu ouvi de uma moça, uma pregação que marcou muito, que o milagre às vezes não é que Deus fale, o milagre é que nós escutemos. O milagre não é que Deus fale, o milagre é que nós escutemos. Vale a pena pensar nisso, sabe? Bom, mas vamos lá. Vamos parar de fugir da pergunta, né? Onde está Deus? Onde está Deus, assim, né? Vamos tentar encaminhar algumas respostas para ela, né? Nós aprendemos lá na catequese, né? Que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. A gente aprende isso, né? Deus é tudo oni, né? Não, Deus não é onívoro, né? Embora Jesus tenha sido, né? Aqui na Terra ele comeu carne, comeu vegetais, mas fora a brincadeira, né? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então Deus está em todos os lugares. Só que isso parece muito abstrato, né? Deus está em todos os lugares não é uma coisa assim que parece falar muito com a gente, né? Eu lembro uma vez, no congresso aqui em Petrópolis, a gente entrou no banheiro, aí o pessoal botou um versículo lá no banheiro. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu não precisava me lembrar disso agora, né? Não precisava me lembrar disso agora, né? Os olhos do Senhor estão assim, né? Mas assim, estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Mas o que significa isso, né? Significa na prática que Deus está aqui. Gente, isso não é pouca coisa. Deus está ouvindo essa palestra. Isso é um negócio que muda até o meu jeito de dar essa palestra, né, cara? Deus está ouvindo essa palestra. Deus está aqui agora com expectativas para você que está ouvindo essa palestra, para mim que estou falando nessa palestra. Deus está aqui. Isso, em vez de às vezes pensar em todos os lugares, que fica muito distante da gente, Deus está aqui, sabe? Deus nunca está longe. Não existe. Deus nunca está longe assim, né? É aqui e é agora. O Evangelho abre com Jesus falando o quê? O reino de Deus está próximo. Então, assim, está perto, sabe? Convertei-vos e crede no Evangelho. Eu posso me dirigir a ele de qualquer maneira, assim, em qualquer momento, agora, eu posso falar com ele agora. Eu lembro, uma vez, tem um amigo, tem uns anos, eu coleciono revista em quadrinho, né? Então, esse rapaz, ele colecionava revista em quadrinho comigo na adolescência. Eu comprava uma parte, ele comprava uma parte. E, cara, em termos de crença, eu e esse rapaz somos o contrário. Cara, eu não era cristão quando eu o conheci, a gente se tornou amigo, depois eu me tornei cristão. Cara, ele acredita nos troços muito doido, né, cara?
Eu lembro uma vez, estava lá na casa dele, tinha umas pedrinhas assim, aí eu fui botar, não pode botar a mão não. Aí por quê? Porque são runas. São runas, né? Eu falei, que isso, rapaz? Era um negócio, o cara era todo assim, todo doido, e aí, sei lá, fala uns troços de umas entidades, a gente pensa totalmente diferente, né? E aí um dia a gente estava conversando, né? Eu me converti, ele se alegrou com a minha conversão, respeitou muito. E aí um dia a gente estava conversando, a gente fez uma brincadeira, que era o seguinte, se você pudesse escolher 10 pessoas de toda a história, 10 pessoas de toda a história para jantar contigo. Você pode escolher qualquer pessoa, viva ou morta, de toda a história para jantar contigo. Quem você escolheria? E aí ele começou a lista. Ele, Mark Heinhagen, eu lembro até hoje. Mark Heinhagen é um cara que escreveu um RPG sobre vampiros. Aí ele, Mark Heinhagen, eu, tá bom, beleza, foi o Mark Heinhagen. Aí ele começou a falar lá, ele falou fulano. Agora não lembro, só lembro do Mark Heinhagen. Aí ele falou dos outros, fulano. E aí ele chegou, aí terminou, ele falou a lista dele. Aí ele ficou quieto. Ele é Alessandro. Mas eu trocaria tudo isso por 10 minutinhos com o mestre. Conhecendo o cara, quem é o mestre? Eu tinha, sei lá, né, cara? Aí ele, Jesus Cristo, pô. Cara, e aquele dia foi uma das poucas vezes conversando com esse amigo que eu fiquei meio sem palavras, né? Porque eu queria dizer, não, ele é acessível aqui agora, né? Ele é acessível aqui agora. E reparem, né? Essa situação, ele está aqui agora, né? Aquilo que eu não consegui dizer direito pro meu amigo aquele dia, eu estou dizendo hoje, né? Ele está acessível aqui agora, a gente pode se dirigir a ele aqui agora, assim, sabe? Ah, mas eu não estou vendo. E aí, eu vou lembrar uma experiência que o Gustavo lembrou hoje, por coincidência, na música. Assim. Eu lembro, primeiro João paroquial que a gente estava organizando lá na paróquia do Quitandinha. Cara, um monte de problema. Na véspera do João, os coordenadores não poderiam ir pro João, só poderiam chegar no final de semana. E aí a gente estava resolvendo umas coisas, a equipe estava toda reunida, aí eu virei, gente, agora tá bom, agora a gente vai fazer uma adoração, eu e a outra coordenadora, a gente vai ficar aqui resolvendo umas coisas. E a gente tinha que resolver umas coisas de ficha, não sei o quê. Vamos lá para a capela e reze. Daqui a pouco volta alguém, não lembro quem. Alessandro, a igreja está fechada. E eu tava com a cabeça muito cheia. Eu falei, faz uma coisa, ajoelha na porta. Porque quem está dentro, você não está vendo quem está dentro, mas quem está dentro, com certeza está te vendo. Falei aquilo meio do nada, assim. Os moleques foram e ajoelharam lá na porta da paróquia. E foi chegando gente, né? E aí chegou gente que não era do negócio, ajoelhou também, né? E assim, hoje com mais calma do que eu estava naquele dia, com mais tranquilo. Quem você vai se dirigir, você pode não estar vendo, mas ele com certeza está te vendo. E com certeza está te ouvindo, né? Então, esse é o ponto, sabe? E ao me dirigir a Deus, hoje, por exemplo, que Ele está aqui, e daqui a pouco a gente vai na capela, né? Ele está aqui e quando eu me dirijo a Ele, eu dou a chance dele se revelar a mim. Esse é o ponto. Eu dou a chance dele se mostrar a mim. Para algumas pessoas, a gente pega um caso tipo de São Francisco, que a cruz de São Damião falou com ele, vai ser uma revelação extraordinária. Para a maior parte de nós não vai ser assim. Mas quando eu me dirijo a ele, ele pouco a pouco se revela ao meu coração e permite que eu o perceba no meu dia a dia, na minha história, nas minhas coisas, sabe? Bom, eu vou dar mais uma resposta. Falei aqui, né? A primeira. Eu vou dar uma resposta sobre onde Deus está, que por vezes nós esquecemos. Mas é uma resposta que é das mais importantes, assim. É uma resposta que o próprio Cristo revelou aqui na Terra. Deus está na igreja. Sabe?
E não sou eu que digo isso, são as Escrituras. As Escrituras chamam a igreja de corpo de Cristo. É impressionante como é que hoje, às vezes, a gente desvaloriza o ir à igreja, sabe? Parece que o ir à igreja é um apêndice. A gente conhece um monte de gente aí que acredita em Deus. É um grupo que, inclusive, cresce no Brasil, das pessoas que acreditam em Deus, não tem religião. Mas Jesus fundou uma igreja e prometeu que ele permaneceria presente nela. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, assim, né? E, minha gente, a igreja é o lugar onde a gente faz a experiência de Deus. E talvez alguns aqui possam pensar, mas, Alessandro, tem tanta gente ruim na igreja, tanta gente decepcionante na igreja, e as pessoas da igreja fazem coisas tão ruins. E tem verdade nesse questionamento, sabe? Mas sendo bem sincero, e aqui eu estou falando da minha experiência, eu não estou questionando a experiência de ninguém, na minha experiência eu percebi muita fraqueza e fragilidade nas pessoas da igreja, mas eu percebi muito mais bondade, sendo bem sincero, assim. Sendo bem sincero. Tipo, tô na igreja aí, bom, desde 97, né? E conheci muita gente de muitos lugares. Já andei muito. Hoje eu tô mais parado, né? Hoje tô mais... A gente vai ficando mais velho, né? Hoje eu tô mais parado. Mas assim, já andei muito, já conheci muita gente. E eu já vi pessoas com defeitos grandes também, né? Mas eu vi mesmo em pessoas com defeitos grandes, o desejo de ser de Deus, o desejo de fazer a coisa certa. Para ser justo, e eu estou falando a partir da minha experiência, eu encontrei mais bondade que maldade na igreja. Eu encontrei. Sei que algumas pessoas, diferentes de mim, podem ter feito experiências mais traumáticas. E eu reconheço isso e eu respeito isso. Assim. E eu respeito isso. Só estou dando a minha experiência para dizer que o jogo é um pouquinho mais complexo, sabe? Porque às vezes qualquer pedra parece boa, estão entendendo? Parece que qualquer pedra parece boa para atacar. E a coisa não é bem assim. Cara, muitos de aqui convivem na igreja. Quantas pessoas boas vocês encontraram? Hoje, por exemplo, de manhã, foi a ordenação do Padre Zé Maria, né? Foi feito bispo na catedral, assim. O Padre Zé Maria é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, assim, né? Dom Zé Maria agora, né? É uma pessoa que... Cara, como é que esse cara vive para servir? Tipo, você olhar a agenda do Padre Zé Maria, eu já fiz isso, já dividiu comigo. Cara, ele não tem nada, assim, é o tempo inteiro ele vivendo para os outros, sabe? Ele, claro, pode ter os defeitos dele, mas assim, tô lembrando dele hoje para dizer quanta bondade eu vi nesse homem. Quanta bondade eu vi nesse homem. Quanta bondade eu vi em tantos de que estão aqui, né? E essa bondade me manifestou Deus. Mas eu quero dizer que mesmo com os defeitos, mesmo com as situações ruins, e que são graves e que eu não vou negar nenhuma delas, Deus se faz presente na igreja. É um tesouro que nós carregamos em vasos de barro. Mas o tesouro continua presente, sabe? O vaso pode estar trincado, pode ser de um barro de pouca qualidade, mas Deus está presente, sabe? Assim, Deus se faz presente na igreja, na comunidade cristã. E aí divido com vocês o que eu penso sobre isso. Que me afastar da igreja é me afastar de Cristo. Porque foi ela o caminho que Jesus escolheu para estar próximo de mim. Ah, mas eu queria de um jeito diferente. Pô, tá bom. Mas esse foi o caminho que ele escolheu. E assim, Deus está presente, por exemplo, pelos sacramentos, pela Eucaristia, pela confissão. Quanto tempo tem que você não se confessa, talvez, sabe? E o que uma boa confissão não faz numa alma, minha gente, falando por experiência própria? Bom, Deus está presente também nas Escrituras, assim. Eu fico pensando nisso, assim, né? Se eu ficar distante das Escrituras, tem problema comigo, né? Tipo, se eu ficar muito tempo sem ler a Bíblia, então eu tenho que estar todo dia ali, naquele contato diário, né? E como é que às vezes a gente não esquece um pouco disso, sabe? Minha mãe, ela fez um retiro um tempo atrás aí, e ela chegou em casa, virou para mim e falou assim: Alessandro, eu quero ler a Bíblia. Ela chegou assim: Alessandro, eu quero ler a Bíblia. E me ensina. Eu falei, cara, assim, é assim, né? Bom, B com A, farbar, né? Ler ela sabe. Mas assim, me ensina a ler a Bíblia. E aí eu separei lá um livro, começa com tal evangelho. Começa com o Evangelho de Marcos.
E aí ela termina um livro e ela já vem, qual que eu leio agora, né? E ela está quase terminando o Novo Testamento, assim, né? E ela está quase terminando o Novo Testamento. E eu vejo que é um compromisso diário com ela, dela, assim, porque ali ela encontra o Senhor, sabe? Ali ela encontra o Senhor. E reparem, estou dando locais que Deus está presente, sabe? São Jerônimo falava, né? Que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Não sei se você já recebeu, sei lá, Hoje em dia o pessoal faz menos isso, né? Quando eu era adolescente era mais comum. O pessoal escrevia cartinhas um para o outro, né? Cartinha de... Hoje em dia é a mensagem no Zap, só que a mensagem do Zap acaba sendo menos elaborada do que você sentar para fazer uma carta, né? Mas assim, é diferente você mandar uma mensagem assim, ou você sentar lá um dia escrever uma carta, não sei o quê. Mas imagina, por exemplo, alguém mandar uma carta de amor para você e você guardar a carta na gaveta. A relação da gente com as Escrituras, às vezes, é um pouco essa, sabe? De uma falta de contato, né? Então, Deus está na igreja, na sua palavra, no pão, nos fiéis, na gente reunida, assim. Deus está aqui agora, a gente é a igreja aqui. Mas, há uma resposta para essa pergunta que nós também... Da igreja a gente fala pouco, mas essa talvez a gente fale menos ainda, sabe? Onde está Deus? Deus está no irmão que sofre. E ele mesmo disse isso. Lá em Mateus 25, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Ir ao encontro de quem precisa, minha gente, é ir ao encontro de Deus. Ir ao encontro de quem precisa. E a presença de Deus nesses casos é muito manifestada, assim. Não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ir na comunidade Jesus Menino, que é uma comunidade que adota crianças com deficiência. Eles adotam, eu tenho ido lá com mais frequência ultimamente, eles adotam crianças com deficiência, assim. É muito comum você ouvir de pessoas, mesmo pessoas que não acreditam que vão na Jesus Menino, que lá é diferente. O Tony e os outros membros da comunidade estão indo ao encontro de pessoas que são frágeis e que precisam, sabe? E nesse ir ao encontro dessas pessoas, estão encontrando Deus. Ali Deus se mostra. E às vezes a gente fica tão autocentrado, a gente fica tão voltado só para nós mesmos, sabe? Que nossos problemas, que podem não ser pequenos, né? Eu não estou dizendo que são pequenos, mas a gente fica tão autocentrado que ir ao encontro do outro é o que vai ajudar a gente a olhar para fora, sabe? A botar as coisas em perspectiva e ver o Senhor. E ver o Senhor, assim, né? Um testemunho que muito me marcou, eu não lembro o nome do rapaz, ele foi testemunhar, o rapaz não era nem daqui de Petrópolis, ele foi testemunhar num retiro que eu estava fazendo, e ele falou assim, que um dia ele estava em casa, e ele falou assim, eu quero servir a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E ele, o que eu vou fazer? Tinha um idoso na minha rua e eu fui cuidar dele. Cara, eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, cara, eu quero encontrar Deus. Tem alguém necessitado. Cara, o cara, tipo, pro menino foi uma coisa muito automática, assim. Tem um idoso na minha rua e eu fui cuidar dele, né? E aí a vida do menino, o caminho vocacional do menino foi acontecendo. Né? Hoje, onde está Deus? Quem ao teu redor precisa? E quem ao teu redor precisa em concreto, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, a Thalita, eu sei que ela trabalha com crianças autistas, com crianças com diversas situações, às vezes com alguns transtornos, com algumas deficiências. Com certeza, no cuidar dessas crianças, ela vai encontrar o Senhor no trabalho dela. Eu sei de outros aqui que são professores, outros que são vendedores, com as pessoas que você encontra no teu dia a dia. O que essas pessoas precisam? Você vai ao encontro, né? Quem ao teu redor está precisando, às vezes, né? E às vezes precisando pode ser de comida, literalmente, pode ser de uma ajuda financeira, sim, mas pode ser da tua presença, sabe? Na verdade, ir ao encontro dessa pessoa é encontrar o Senhor, sabe? E Deus, assim, Ele não só está no próximo que precisa de nós, Ele está. Mas o próprio ir em direção a esse próximo nos ajuda a enxergar Deus. O próprio movimento da gente sair da gente mesmo, sabe? O que é o inferno? O inferno, na prática, é o fechamento em si.
é viver só para si, voltado só para si. Sair de si é sair do inferno. Então, sair de si é um movimento de encontrar o Senhor. Por isso que vale lembrar, né? Deus está no irmão que sofre. Tem uma oração que o Júlio faz, eu já estou citando várias pessoas que estão aqui, né? Da última vez eu citei só o Ramonzinho, né? Citei o Ramonzinho, o Ramonzinho não está aqui, poxa. Mas tem uma oração que o Júlio, não sei se faz ainda, mas durante muito tempo fez, e falava com a gente, assim, né? Que ele falava assim: Senhor, me dá a graça de fazer a diferença na vida de uma pessoa hoje. Me dá a graça de fazer a diferença. E o Júlio dizia, pelo menos tem um tempo que a gente não conversa sobre isso, mas ele dizia que todos os dias Deus respondia essa oração dele. Todos os dias Deus respondia essa oração dele. Então, todos os dias, ele encontrava o Senhor. Todos os dias, Jesus passava pela vida dele. Jesus passava pela vida dele. Não só ele ajudava alguém, mas ele encontrava o Senhor nisso, sabe? E, bom, isso que eu quero lembrar a vocês, sabe? Saiam de si mesmo, sabe? Às vezes a gente tem muito isso, as coisas do meu jeito, né? Vai ao encontro de Deus, vai ao encontro do outro. E assim, já caminhando para a reta final, algo que eu tenho a dizer ainda, antes de encerrar, é que Deus está conosco em todas as situações. Em todas, sabe? Gente, a gente tem que pensar que às vezes a gente só pensa, a gente acha, né, que Deus só está com a gente quando as coisas estão indo bem, né? A gente tem que pensar que Cristo esteve com os apóstolos, tanto no Monte das Oliveiras, quando ele suou sangue, quanto na transfiguração. Existem montanhas boas e montanhas ruins na nossa vida. E nos dois tipos de montanha, Deus está presente. Olha só, o Salmo 138, ele fala uma coisa que sobre a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Salmo 138, 6. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei longe de vosso espírito? Para onde posso ir apartado de vosso olhar? Ou seja, para onde eu posso ir que você não está? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora e me fixar nos confins do mar, é ainda a vossa mão que me levará e vossa destra me sustentará. Gente, em todas as experiências, se eu subir até o céu, se eu viver as melhores coisas, se eu descer até os infernos, se eu viver as piores coisas, Deus vai estar comigo. Isso é uma certeza que a gente tem que carregar, sabe? Porque quando a gente não tem essa certeza, a gente perde a esperança e a alegria. A gente perde a esperança e a alegria que a gente falou nos 2 primeiros meses. Tem uma história antiga que a gente parou de contar em pregação porque a gente contou muito. A gente contou muito, mas hoje eu vejo o pessoal que é de pegadas na areia. Vocês lembram dessa? O pessoal que gosta do Padre Marcelo, né? Galera que um dia tinha um homem caminhando numa praia e no céu ele via as imagens da vida dele, né? Todas as imagens da vida dele. E ele caminhava e ao lado, e ele olhava assim, tinham as pegadas dele e outras pegadas, outras duas pegadas. E ele começou a perceber que quando ele olhava para o céu os piores momentos, as outras duas pegadas sumiam. E aí ele falou: Senhor, quando eu mais precisei, o Senhor me abandonou. E Deus respondeu, né? Nesses momentos eu te carreguei no colo. Nesses momentos eu te carreguei no colo. E esse ser carregado no colo, a gente experimenta, sabe? Talvez nos momentos, talvez não, eu creio nisso, que nos momentos que a gente sente Deus mais distante, é que Ele está nos sustentando. É que nesses momentos, às vezes, fica difícil perceber, mas Ele está com a gente, sabe? E para encerrar, eu quero dizer só mais uma coisa. Que essa pergunta que nós fazemos, ela é fundamental. Ela é fundamental. Onde está Deus? Ela é a pergunta que os apóstolos fizeram. Depois que eu sugeri esse tema, que eu fui lembrar disso. 2 dos primeiros apóstolos que chegaram em Jesus perguntaram para ele: Mestre,
onde moras? Ou seja, onde que eu posso te encontrar? Onde que você fica? Onde você está? Onde moras? Só que tem uma pergunta que vem antes dela. Preste atenção nisso. A pergunta onde está Deus, ela é importante. Mas tem uma pergunta que vem antes dela. Antes do homem perguntar onde está Deus, Deus pergunta onde está o homem. Se você abrir a tua Bíblia, depois chegar em casa e vai abrir a tua Bíblia lá em Gênesis 3:9, a pergunta está lá. Adão tinha acabado de cometer o pecado original e vem Deus caminhando pelo jardim perguntando: Adão, onde estás? Quem primeiro perguntou na Bíblia foi Deus. Já viu aquela situação? Opa, deixa pra lá, depois eu seco. Já viu aquela situação onde um casal briga e nenhum dos dois quer tomar a iniciativa? Nenhum dos dois quer tomar a iniciativa. Eu lembro quando a Carol, né? A gente tinha uma... Era assim, um escolhia um filme e o outro escolhia... Se eu escolhia um filme, a vez seguinte era dela, porque a gente gostava de gêneros diferentes, né? Então dessa vez eu escolhi um filme. A vez seguinte era a vez da Carol escolher. Aí teve uma época que nós dois queríamos ver um filme. Só que nenhum dos dois escolhia, porque não queria gastar a vez, entendeu? Ela escolhe, a gente não queria gastar a vez. Pô, se eu escolho agora, né? A gente não queria gastar a vez. Nenhum dos dois escolhia, né? Mas, assim, às vezes a gente tem situações que nenhum dos dois toma iniciativa, estão entendendo? Com Deus não teve isso. Ele tomou a iniciativa. Onde que você está, Adão? Você se perdeu. Onde que você... Adão, onde estás? E a gente pode substituir o nome de Adão pelo nosso nome. Flaviane, onde estás? Gustavo, onde estás? Adriano, onde estás? Carol, onde estás? A pergunta que nós fazemos, onde estás, Senhor? Antes dela vem essa outra pergunta. Onde está você? Essa é a novidade da nossa fé. Toda religião, sem exceção, mostra a busca do homem por Deus. Toda religião. Qualquer religião vai mostrar essa busca do homem por Deus. O cristianismo é a religião que mostra a busca de Deus pelo homem. É isso, assim. Né? Deus está nos buscando, né? Então, talvez hoje, mais do que encontrá-lo, você precise se deixar encontrar. Parar de fugir. Se deixar achar por ele. Deus, já parou para pensar nisso? Deus tem se perguntado onde você está. Deus tem se perguntado onde você está.